Oi, pessoal, como é que vocês estão, né? Vamos dar continuidade. Mais uma característica da civilização da antiguidade, né? A civilização clássica, né? Em que a gente já estudou em outras videoaulas alguns elementos que são bastante importantes, que enriqueceu aí a nossa, não só a nossa cultura, mas também como em outras culturas, né? Lembrando, né, vocês já entraram em contato, já estudaram alguns aspectos, né, importantes como no esporte, né, a exemplo das Olimpíadas, na política, também outros elementos importantes que foi a escrita, depois da escrita, né, que foi o conteúdo anterior, que foi o latim, né? E também estudamos a filosofia e a mitologia. Todas essas características são bastante importantes e torna-se assim um conteúdo muito bom, né, de ser estudado. Por quê? Porque são características que, de uma certa forma, vocês já estão em contato, né? Quando eu abordei a questão do esporte, das Olimpíadas, que é algo que é bem marcante, né? Que vocês observam que acontece com uma frequência assim, de 4 anos, mas que representa muito para cada civilização que tem esse entendimento e que participa, né? Hoje, também nós vamos estudar outro aspecto muitíssimo importante dessas civilizações greco-romanas. Só para que vocês entendam um pouquinho, vai ser um conhecimento dentro do direito romano, só que bem superficial. Até porque a gente está observando características dessas duas civilizações. Posteriormente, a gente vai estudar a Roma Antiga de forma mais específica, tá certo? Dentro do contexto da Roma Antiga, a gente absorveu, né? Foi deixado como legado o direito. Só que, para que a gente estude o direito, a gente vai observar também características do período que nós chamamos de república, né? Então, vamos lá entender, né? O que é que representa o direito, né? Eu coloquei aí no primeiro slide o direito romano clássico e seu ressurgimento lá na Idade Média, né? E essa importância do direito, né? Por que ela é tão importante? Então, uma das manifestações, né, da presença da cultura romana atualmente está o quê? Nas leis que organizam nossa sociedade. Isso acontece porque o direito foi uma das maiores criações da civilização romana, né? Tudo começou lá em 450 a.C., quando os romanos eles estabeleceram aí seu primeiro código escrito, que era conhecido como a Lei das 12 Tábuas, né? São leis tão importantes que elas continuaram vigorando com várias alterações, né? Por quê? Porque cerca de 1000 anos em todo o Império Romano. Foi um episódio, né? Foi um estudioso das leis chamado de Opiniano, que ele resumiu os princípios do direito romano, né? Que eram os princípios de viver honestamente e não lesar os outros. Dá a cada um o que é seu. Então, mesmo aí no fim, né, do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, não foi capaz de extinguir, né, essa lei das 12 tábuas. Então, Justiniano, governante do Império Romano do Oriente, em 527, ele encarregou uma comissão de estudiosos em direito, né, de reunir e organizar todas as leis romanas em um único código.
o qual esse código foi concluído com apenas 3 anos. E esse código ele foi chamado de Corpus Juris Civis. A gente vai, daqui a pouco eu vou mostrar algumas dessas características, né? Então, essa é importante, a maior importância do direito romano. Então, a importância, a gente vai observar, isso aí é em um livro, que foi tirado um livro, que o direito, predominantemente até o século XVII, era um direito privado do romano e era um direito contido em separar o corpo do direito civil do corpo do direito canônico. Por quê? Porque o Código, né, do Direito Civil, ou seja, o Corpus Juris Civis, ele é uma compilação do direito civil. Para que vocês entendam, ele serviu de base para a criação de um sistema de leis de muitos países da atualidade, como também o nosso, né? Mas a gente vai destacar a Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda, a Espanha, Portugal, Japão e, como eu falei, o Brasil. Essa obra jurídica, ela é estudada atualmente na disciplina do direito romano, né? Como eu coloco sempre nos slides, está aí, direito romano. Por quê? Em cursos de direito no Brasil, né, eles vão estar presentes, esses princípios vão estar presentes, né? Ou seja, o que é que está presente nesse Corpus Juris Civis? Ninguém sofrerá penalidade pelo que se pensa, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa e o encargo da prova ficará com aquele que afirma e não com aquele que nega. Esse direito civil ele é diferente do direito canônico, porque o direito canônico, você já sabe, é a questão da Igreja Católica, né? O direito civil é questionado, é algo que é voltado para cada pessoa de dentro da sociedade, né? Lembra que eu falei lá na Mesopotâmia, as pessoas tinham códigos específicos. A grande parte da antiguidade, as pessoas elas eram julgadas de acordo com o que aquela sociedade previa. Com a instituição do direito, né, que as que eu citei, alguns países eles adotam, então as pessoas elas são inocentes até que prove o contrário. Elas têm que ser para que ouçam uma penalidade, elas têm que ser primeiro julgadas, né? Há um julgamento. Nesse julgamento vai se absolver ou condenar. Então, isso foi algo bastante importante que nós adotamos de lá da civilização da Antiguidade da Roma. Então, dentro do Código do Direito Canônico, a importância de se estudar aí o direito romano e o direito romano também nos dias atuais, porque ela vai sofrer um pouco de alterações, óbvio, né? Então, quando é que se iniciou? A gente tem que observar também as fases históricas da realeza, na origem aí de Roma, de 510 a.C. Então, foi a primeira forma política de governo da Roma Antiga. Ela iniciou-se aí com a fundação lendária da cidade, em 21 de abril, e durou até a queda do último rei, que foi Tarquínio o Soberbo. Né? Nesse período havia a escolha dos 2 reis por virtudes, o governo era um governo vitalício, havia autoridade religiosa, como também um chefe judicial, onde tinha um poder legal absoluto, tinha também um poder militar, e o poder de nomear cargos políticos. Né? Aqui, essa imagem aqui é uma imagem onde eram, na maioria das vezes, presididas essas... era instituída, era julgado, né? Então, havia uma estrutura política, que era de consolados executivos, 2 cônsules, o senador legislativo e uma assembleia de cidadãos. Por que eu estou passando rápido? Porque esse conteúdo é um conteúdo que a gente vai estudar de forma bem rápida, né? Porque a gente está estudando características da civilização de antiguidade e não especificamente da civilização romana. A gente vai estudar, vocês vão estudar depois, tá certo?
Eu vou fazer uma correção da última atividade. Então, vocês peguem o livro de vocês. Então, a atividade foi duas páginas, a página 320 e a página 321 do livro didático. Então, na página 320, a primeira questão, né? Vocês vão observar que vocês teriam que citar. Primeira questão. Cite 3 exemplos de línguas neolatinas e explique como elas se formaram. Então, as línguas neolatinas, elas se formaram por meio de uma mistura de diferentes línguas dos povos europeus, como o latim, né? E esses exemplos podem ser quais civilizações, né? Nós, né, os portugueses, a civilização portuguesa, o espanhol, o catalão, o italiano, o romeno, o francês e o galego. Na segunda questão, observe a fonte abaixo e responda a questão a seguir. Então, aqui ao lado tem um documento, que esse documento representa, então, está perguntando, letra A, que documento está representado ao lado? Então, é um documento, é a folha do rosto do Corpus Juris Civis, né, que é uma edição de 1663, que compreende aí a compilação de todas as leis romanas. Na letra B, em qual língua o documento ele foi escrito? Obviamente, logo no início, né, esse documento ele foi escrito em latim. Na letra C, qual é a importância desse documento para sociedades atuais? Então, o Corpus Juris Civis ele foi importante, né, para embasar a criação de sistemas de leis e de muitos países da atualidade. Além disso, ainda ele foi utilizado nas disciplinas de direito romano, que são ensinadas no curso de direito do Brasil. Na terceira questão, use as palavras abaixo para completar as seguintes frases. Tem pensa, Justiniano e latino. Então, letra A, o alfabeto, aí vocês vão colocar latino, é o mais utilizado no mundo. Na letra B, foi o imperador romano do Oriente responsável pela comissão que unificou todas as leis romanas em um único documento. Então, esse imperador foi Justiniano. Na letra C, um dos princípios do Corpus Juris Civis é: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Então, aqui a correção da página 320. Na página 302, como vocês já observaram, né? Vocês já sabem, essa última folha sempre ela fica, ela destina-se a uma retomada dos conteúdos, né? E esse não seria diferente. Então, é a retomada da antiguidade clássica, em que aparecem vários significados, vocês têm que completar com os significados acima. Então, tem antiguidade clássica, cultura clássica, mitologia grega, latim, o alfabeto grego, a filosofia e direito romano. Ou seja, todos aqueles conteúdos, todas as videoaulas, cada videoaula tem um conteúdo específico. Primeiro eu falei da antiguidade clássica, depois eu falei um pouquinho da cultura clássica, falei da mitologia grega, do latim, do alfabeto grego, da filosofia grega e, por último, a que nós terminamos agora, que foi o direito romano. Então, vocês vão utilizar cada um desses, né? Busquem explicar a origem da terra, dos deuses e dos elementos da natureza. Então, quem que busca explicar? Ficou fácil, né? Mitologia grega. No segundo significado, tem um nome que recebe o período de mais de 1000 anos em que as civilizações gregas e romanas se destacaram. Então, é a antiguidade clássica. No outro tem, foi desenvolvido com base na busca por uma explicação racional para a natureza. Não só pela natureza, mas o mundo e seus
os seres humanos. Então, é a filosofia grega. No outro significado, é um conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade. Isso é uma cultura clássica. Tornou-se a língua oficial do Império Romano. Tornou-se a língua oficial foi o latim. Foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto que utilizamos atualmente na língua portuguesa. Então, alfabeto grego. E, por último, foi uma das maiores criações da civilização romana e constitui um grande legado para a nossa cultura. Então, a maior, né? Entre essas, uma das maiores criações que eles puderam fazer foi o direito romano, né? Vocês façam a correção direitinho, né? Só explicando, nós terminamos a segunda unidade toda. Então, na próxima videoaula, a gente vai observar, vocês vão observar que eu vou retomar o primeiro conteúdo. Então, será revisões, tá certo? Então, não se assuste se quando vocês forem observar novamente a videoaula da próxima aula, eu comece pelos primeiros conteúdos, que foi da Mesopotâmia. Então, eu vou retomar esse conteúdo da Mesopotâmia. E ao retomar também esse conteúdo da Mesopotâmia, preste bem atenção. Eu vou passar a atividade do livro da Mesopotâmia. Por quê? Por quê, professora? Porque lembra quando deu início essa pandemia? As atividades que eu estava colocando para que vocês respondessem junto com a videoaula eram atividades de questionário, atividades que eu elaborava, né? Por que eu não tinha colocado a atividade do livro? Porque eu não tinha, ninguém teve essa dimensão de quanto tempo passaria, né? Nós já estamos há 4 meses, né? Sem ter aulas presenciais. Então, eu não tive essa dimensão. Então, logo do início, eu quis colocar atividades em folha, né? Porque quando a gente retomasse as aulas presenciais, a gente ia fazer juntos em sala de aula, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, quando a escola percebeu, não a escola, né? Percebeu que ia se estender muito, eu comecei a colocar de alguns conteúdos do livro, atividade do livro. Então, eu sei onde eu iniciei do livro. Então, aquelas atividades anteriores, eu vou colocar para que vocês respondam. Então, a próxima videoaula será sobre a Mesopotâmia e a atividade do livro também, tá certo? Então, até a próxima videoaula. Façam as atividades direitinho e qualquer dúvida pode perguntar, tá certo? Então, tchau, até a próxima videoaula.